Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais uma entrevista aí no nosso podcast, dentro desse projeto nosso, que é o Bom Senso Brasil, né? Eu sempre esqueço, mas é Bom Senso Brasil, construindo hoje o Brasil de amanhã. Aqui ao meu lado está a Valéria, e hoje nós estamos conversando aqui com o Roberto Wagner Lourenço. O currículo dele é muito grande. Professor associado de Engenharia Ambiental da Unesp, bacharel em Geografia, doutor em Geociências e Meio Ambiente, livre docente em Geoprocessamento, credenciado no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais Unesp de Sorocaba. Gente, o cara é bom, hein? O cara, Mas o papel aceita tudo, né? o cara é bom. O que nós vamos conversar hoje? Primeiro, assim, primeiro, você. Fala um pouco de Vamos você. lá. Bom, assim, vamos falar da parte pessoal? Não, né? Você tá livre? Eu sou um professor de uma universidade pública, né? Uma das três grandes universidades de São Paulo, estado de São Paulo, a Unesp, a Júlio de Mesquita. Iniciei minha carreira como a maioria dos professores no ensino médio, no ensino básico, no ensino médio. Depois eu fui evoluindo até prestar um concurso e chegar na universidade, né, com uma cadeira na área de Geociências e Meio Ambiente. Eu não sou sorocabano, mas eu sou mais do interior ainda, né, se dá para aceitar assim que interior tem divisões, mas eu me sinto bastante adaptado e gosto muito da cidade de Sorocaba. Então eu me sinto bastante à vontade com Sorocaba. Valéria, o nosso professor aqui trabalha, como colocou, geociências, meio ambiente e principalmente meio ambiente urbano, ao que eu percebi, certo? Também, bastante. Você aí conduz aí algumas perguntas para o nosso convidado, mas antes, Perguntas fáceis. peraí, mas eu vou dar um corte primeiro, né? Professor, hoje, ambiente urbano, tá? No que nós vemos hoje? Nós temos aí um país com uma diferença muito grande quando nós falamos de cidades, tá? Desenvolvimento urbano, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Lógico que somos um país, né, continental, mas as diferenças são muitas vezes gritantes. Na sua opinião, vamos pensar assim, o que nós devemos fazer? Como que nós devemos trabalhar hoje? Ou até melhor, por que tanta diferença? Por que essa diferença gritante entre esses diversos ambientes urbanos que nós temos? Boa pergunta, né? Que tem bastante respostas. Então vamos lá. Bastante respostas. Não sei se vai caber no tempo, né? Vamos tentar sintetizar numa forma que seja mais clara para quem, obviamente, está acompanhando, que não tem, né, a qualificação técnica para determinados detalhes. Mas o estado de São Paulo, né, ele é um estado que se industrializou e ocupou seu território em função das buscas por oportunidades, né? E essa busca por oportunidades, ela se limitou às franjas da capital. Então ela foi se espalhando, né, ao ocupar o interior do estado de São Paulo. E aí há caminhos mais tranquilos e caminhos mais espinhosos. No caso de Sorocaba, teve um caminho menos espinhoso, porque tradicionalmente, aí a gente tem que remontar o histórico de como surgiu a cidade de Sorocaba, em função da busca do minério de ouro lá em Araçoiaba, 1600, sei lá, uma coisa assim. Depois não encontrou ouro, encontrou ferro. Encontrou ferro, não era bem o que se queria, porque se Mas fazia já era com alguma ferro coisa. antigamente já era alguma coisa. Montou-se uma tentativa de explorar esse minério ali próximo da Flona, onde tem a Flona hoje, né? E mais um cara lá da época, que o nome agora não vem ao caso, fundou aqui um povoado, Itaúvu, né? E mais um pouquinho depois já veio aqui para o centro, aqui na Igreja São Bento ali, e aí começou a povoar. Agora, por que prosperou?
porque Sorocaba ficava numa posição estratégica, geograficamente, entre o norte, né, que explorava a cultura pecuária, e o sul, que produzia proteína, gado, para tanto consumo, né, de pessoas, como também de venda de peças. E Sorocaba ficou nesse meio de caminho. Então prosperou já desde aí. Então, é um facilitador a posição geográfica. E aí veio a fase fabril, né, a Manchester Sorocabana, aí ela também decaiu, aí veio essa fase que nós praticamente vivemos até hoje, que é essa fase industrial, mais diversificada. Outras cidades têm a mesma característica, elas têm mais espinho, menos espinhos, então elas crescem de acordo com a facilidade. Campinas é uma que também cresceu com essa facilidade, dada o seu perfil histórico. Campinas, que foi a ferrovia. Aqui também tivemos ferrovia, mas saiu lá primeiro em busca do interior, né, ferrovia. Aí ela foi trazendo desenvolvimento. Foi o primeiro ciclo do café, depois o segundo ciclo da cana-de-açúcar e agora o ciclo mais industrial. E foi se espalhando pelo estado de São Paulo. Estamos falando só do estado de São Paulo para não exaurir outros estados, cada um tem uma particularidade. Nordeste é uma muito mais complexa. Aí vamos então. As cidades crescem, se desenvolvem e cidades ficam estagnadas. Aparecem, mas não se desenvolvem. Brasil, extremamente um país extremamente complexo, com muitas realidades, tá? Quando nós falamos do estado de São Paulo, vamos pensar assim, vamos pensar um país desenvolvido, né? É um entendimento meu. Quando nós falamos de um país desenvolvido, nós aqui, quando falamos de Sorocaba, São Paulo, vivemos de um país desenvolvido. Uhum. Porque aqui, o estado de São Paulo, você viver no estado de São Paulo, você tem acesso a serviços, você tem acesso a facilidades de países desenvolvidos. E quando a gente fala, por exemplo, não, mas aqui tem problemas, pobreza, tem também nos Estados Unidos. Se você for lá na Nova York, você tem bairros pobríssimos lá que existem... Porque eu estou entendendo que você está considerando os Estados Unidos um país desenvolvido. Tá bom. Mas lá também tem problemas. Agora, quando a gente coloca e compara São Paulo, como você bem colocou, com alguns estados do Nordeste, alguns Norte, nós temos uma disparidade muito grande em relação ao desenvolvimento, a condições de vida. De onde surge, ou por que esses estados eles não conseguiram esse desenvolvimento? Isso é longo isso também, né? Vamos lá, é longo. Isso quer discutir mesmo, história mesmo, né? Mas é a história do modelo de colonização do Brasil. Começa por aí, né? É uma colonização baseada na produção para alimentar outros centros. E aí eu estou falando Brasil colônia, certo, atrás. Isso favoreceu o surgimento de povoamento, né, de crescimento de população nas áreas litorâneas, naquelas que têm mais fácil acesso para que essa produção da época seja, primeiro ciclo, pau-brasil, vieram para cá e acabaram com as matas e levaram tudo, exato, as nossas madeiras para lá para fazer barco, casa, queimar como carvão. Né? Primeiro ciclo. Acabou as matas e ninguém queria entrar para o interior lá na Amazônia para derrubar árvore, graças a Deus, né? Não deu tempo. Veio o ciclo da cana-de-açúcar. Aí a cana-de-açúcar produziu cana-de-açúcar, e essas cidades vão crescendo. Né? E aí vai para o exterior. Bom, então são vários ciclos. Cana-de-açúcar, vem o ouro, depois aí vem o café, que tivemos um grande ciclo de café, que é o mais longo do Brasil, e depois a diversificação que a gente tem outro. Nós temos uma agricultura muito forte e industrialmente também muito forte. Agora, por que tem cidades que se desenvolveram mais, se desenvolveram menos? Lógico, os portos, inicialmente, para essas exportações, né, que ficaram, e também o nosso modelo de colonização portuguesa era um modelo extrativista de exportação, que ele foi mudando ao longo do tempo, um modelo de produção interna com
a vinda das novas pessoas para trabalhar de mão de obra, que são os italianos, os alemães, e aí a gente tem que tirar a escravidão, porque a escravidão não contribuiu com isso, ela contribuiu sim para que essa população fosse marginalizada, uma coisa que a gente tenta até hoje compensar com políticas que alguns são contra, outros são contra, mas não sabe por quê, e outros são a favor, que é de cotas, que a gente tenta hoje compensar, que foi marginalizar essa população de lá, mas aí Certo. acho que aí precisaria de um outro programa para isso daí, né? É um outro histórico. Mas essa colonização de italianos, de alemães, japoneses, né, ela foi diversificando a nossa capacidade de produção. E eles foram ocupando franjas do litoral, mas muito próximos ainda. Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Alemães, italianos do norte para esse lado, italianos do sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Rio de Janeiro é à parte, também merece um outro capítulo para a gente discutir, porque tem um enraizamento da população africana muito forte, né? Então as pessoas foram se concentrando e foram criando uma diversidade de produção, de coisas de produzir, mas aí não só olhando para fora, olhando no mercado interno, olhando para a gente. E aí essas cidades foram se fortalecendo, porque estão no litoral, o que era facilitador de mandar para fora, agora é facilitador de receber tecido, de receber óleo, de receber mineral, porque aí nós precisávamos disso. Então, de novo, essas cidades vão aí se crescendo. Agora, obviamente, a população também vai crescendo e vai buscando novos lugares, e aí vai ocupando o interior do país, nossas cidades vão crescendo. E o interior nosso, do país, ele teve as suas particularidades, né? Minas, né? Governador Valadares e Belo Horizonte, ouro, né? São de ouro. Salvador e outras cidades, Belmonte, cana-de-açúcar. Então, tem as suas forças econômicas que foram facilitando o crescimento dessas cidades. E aí, mas outras cidades não, outras cidades cresceram pequenininho para ser dormitório, e hoje a gente, por exemplo, pode considerar que o Éden nasceu para ser um dormitório. Votorantim, mais ou menos, até por causa da própria Votorantim. Só que aí tomaram dimensões, foram criando vida própria, né? Foram crescendo. Então você não pode falar o Éden hoje é uma cidade, um espaço, é um bairro dormitório de Sorocaba. Não é. É um bairro que as pessoas vão morar, constroem casa, tem condomínios, porque Sorocaba tem um viés que favoreceu muito ele no termo de ocupação, que passa por todas as histórias. Então as cidades crescem de acordo com a sua vocação de produção do capital. Aí vem a educação, que ajuda, vem o assistencialismo, que ajuda, seja o atendimento, por exemplo. Sorocaba tem hospital, um monte de cidade do lado tem hospital, então as pessoas vêm para Sorocaba. Aí você tem Bauru, que tem infinidade de pequenas cidades ao lado, não tem hospital, vai para Bauru. Aí o cara... Diferente de Campinas. Campinas tem muito recurso e as cidades de Campinas têm capacidade maior. É um outro perfil, né? A ocupação de Campinas, já que ela foi muito forte porque teve uma migração nordestina muito alta na década de final de 70, começo dos anos 80, do ciclo da cana-de-açúcar. Você vai lá, aquele monte de cana, veio muita gente do norte, do nordeste para ali procurar trabalho e trabalhar. Quando a cana caiu, esse povo foi ocupando as margens, né, as franjas, né, da cidade, criando aquelas habitações menos favorecidas, e aí tá todo aquele monte de problema que também é uma questão bastante difícil precisa de bastante tempo para a gente, né, discutir ela, a ocupação de margem de rio, sem esgoto, sem atendimento básico. Eu até fiquei sabendo esses dias, tá? Não sabia. Que Guarulhos não tem esgoto tratado. Vai direto para o rio. Então. Caramba, então tem. Sabe, a gente às vezes pensa até que determinado local já tem uma situação muito mais, vamos dizer assim, avançada, né? Que nem Sorocaba, que tem esgoto tratado em quase sua totalidade, e você vê uma cidade daquele tamanho jogando sujeira no Rio Tietê, ali, gente. Pois é, não é só Guarulhos, né? Nós temos algumas outras grandes cidades que têm o mesmo problema. Agora, Guarulhos tem um problema sério que é de falta de espaço para tratar o seu esgoto. Não que não tenha solução,
que aí é uma questão política. Não tem solução porque é uma questão política. Que não... Porque a solução de engenharia a gente sempre encontra. Exato. Não, ela existe. E existe desde quando os egípcios tratavam a água para tomar do Nilo. O Varvém lá jogava aguinha, filtrava e tomava. Então a solução tem desde antes de Cristo. Então não podemos colocar a culpa na engenharia. Eu ia mudar um pouquinho também para a questão aproveitando da questão da ocupação, para esse caso que a gente está tendo agora, dessa construção, essa duplicação da marginal do Rio Sorocaba. Ah, você quer tocar no assunto lá da marginal do Rio Sorocaba? Sua opinião? Marginal do Rio Sorocaba? A marginal, aqui está tendo uma discussão hoje aqui em Sorocaba, né? Por conta do Rio Sorocaba, nossa marginal. Criar uma via. Isso, fazer a duplicação. Eu até fiz cara de quem não sabe, né? Só para ver até onde ia. Porque Até onde vocês iam questionar. Aquela é uma área de APP, né? Ela é resguardada por lei. Era para ter sido feito dela um parque, mas até hoje não foi feito. É um parque linear, Isso. chama, né? Parques que acompanham rios retilinizados chama-se parques lineares. Isso. Lá em São Paulo, na Zona Leste, tem alguns desses parques. Eu tenho até 2 ou 3 trabalhos nessa área, né, de diagnóstico, caracterização e de estudo de fauna e flora. Eu até tinha me esquecido, para dizer a verdade. Mais ou menos. Foi com um professor de lá da USP até. Assim, cara, em 1985 ou 90, eu não estava aqui, em 2004, tá bom? Mas, né, como a gente trabalha certo planejamento urbano, Sorocaba, não, minto, em 2000, na verdade, não é 85, 95, Sorocaba tinha 200 mil veículos. E a população era em torno de 480 mil, certo? Hoje, Sorocaba tem 500 mil veículos. Dobrou. Uma população de 750 mil. Alguma coisa. 780. 700 e qualquer coisa. 700 mil. Ou seja, subiu aí na faixa de 400 mil, quase 80%. 80%. Né? Um crescimento. Então, são duas coisas que estão estritamente relacionadas. Né? Numa cidade com a característica de Sorocaba. É uma cidade que tem um padrão de vida muito diferente de muitas outras cidades, inclusive aí até comparando cidades do tamanho de Sorocaba mesmo. Né? Sorocaba é uma cidade que tem um preponderante. O nível da base salarial de Sorocaba é bom, perto do nível salarial até de Campinas, para as mesmas funções. Né? Então ela paga bem. Então as pessoas aqui têm um poder aquisitivo melhor. Okay? E isso, obviamente, reflete em qualidade de vida. Né? Então, você pegar 200 mil veículos para 500 mil veículos, você dobrou a frota. E você precisa andar com essa frota, se essa é a sua opção de transporte. E me parece que Sorocaba, desde o início, esta foi a opção de transporte, infelizmente. Né? Eu imagino que Sorocaba está caminhando, digo, muito lentamente, assim, para nos próximos 5 anos, para rodízio, porque vai ficar inviável se transitar com toda essa frota na atual estrutura viária de Sorocaba. Então esse é o ponto do qual quem está lá na gestão olha. Esse é o ponto que ele olha. O ponto que nós ambientalistas olhamos, né, é o erro estratégico de falta de programas voltados para transporte coletivo, né, diminuir as distâncias entre as pessoas e as suas demandas principais. E aí quando eu falo isso, não estou falando, tem que pôr a indústria, não tá, até seria ideal. Esse modelo de locais, especificamente só para a indústria, locais só para isso, para aquilo, cria isso daí que a gente está vendo. Né? Mas as assistências devem estar perto das pessoas. No meu tempo de criança, e já faz tempo, eu sou do tempo que o ensino público era bom. Eu também. Então eu acho que vocês aqui mais jovens desconhecem isso, mas nós... Era bom.
Sabemos disso. Eu prestei vestibular numa universidade pública, concorrendo com 60, 70 pessoas, vindo da universidade, do ensino público. Hoje isso é humanamente impossível. Você não entra num curso de engenharia vindo da escola pública se você não tiver cota. Ou seja, só o concurso direcionado para quem é da escola pública, que é o que nós fazemos, para pôr os meninos que vêm do ensino público ter chance de fazer uma escola pública. É o que nós fizemos com os meninos para poder fazer uma escola de medicina, uma escola de odonto, que é bancado por nós. Porque senão as escolas públicas não atingiam o nível mínimo. Não é? Mudamos quase de assunto, né? Mas a verdade é que as coisas têm que estar perto para as pessoas se deslocarem. E o serviço público tem que atender. Não é? Houve uma revolução de investimento viário na Espanha, em algumas cidades, não é? Valência foi uma delas, Barcelona, outra, em que foi instituído um plano de deslocamento, né, de investimento em serviço público que atendeu plenamente a cidade lá hoje, vive disso. Sorocaba, né, com o perfil socioeconômico, com a capacidade que tem de cabeças pensantes, tem tudo para fazer isso. Bom, e não vou fugir da resposta. Locais de área de preservação devem ser preservadas. Mas o que me incomoda é que a faixa urbana do Rio Sorocaba nunca foi preservada. Nenhum governo nunca fez o trabalho correto. Nós temos umas árvores plantadas na margem do Rio Sorocaba que chama Leucênia, que ela não serve para nada a não ser acabar com a fauna interna do rio. Eu costumo dizer para meus alunos que aonde tem Leucênia nem formiga quer morar. Na realidade, inseto que na realidade, Sorocaba hoje é uma grande floresta de Leucena. Então, você vê, nós temos um percurso, né, que vai desde a ponte lá que divide com o Votorantim aí até o Parque das Águas aí, para tratar o trajeto mais conhecido da população. Você chama aquilo de área de proteção de mata ciliar? De área de APP? Eu não chamo isso de área de APP, porque se você circular, né, por todo esse trajeto, você vai ver que está cheio de ocupação, cheio de leucemia, cheio de lançamentos de áreas de captação de água da cidade. Eu não vou chamar de lançamento de esgoto, porque se tiver, ele está bastante, ele é criminoso. Que nisso Sorocaba cuida, o pessoal do SAI tem um envolvimento com esse tipo de fiscalização, a Secretaria do Meio Ambiente de Sorocaba tem, porque a gente conhece o pessoal é sério, mas tem a política macro, que é a política que é governamental. E essa política, para mim, tem que ser direcionada a transporte coletivo. A gente tem que resolver isso. E para resolver isso aí, cara, vai esbarrando num monte de coisa. Mas tem que ter escola na onde? O cara tem que ter carro para levar um filho de 2, 3, 4, 5, 6 anos na escola. E aí depois o filho maior, em vez de você colocar ele num coletivo para ir na escola, não, ele quer um carro para ir na escola de carro. Então tudo isso deturpa, né, o arranjo viário da cidade. Aí vem as ideias que, assim, são geradas em função, às vezes, até de um certo desespero, né? Porque a sociedade cobra, eu quero solução. Aí vem essas ideias, fazer uma margem numa área de proteção. Para mim, tem que proteger a área de proteção, tem que garantir o recurso hídrico. Nós subimos de 200 mil para 700 mil. Quanta água aumentou o consumo? Quanto de água nós precisávamos antes, precisamos agora? Aí em 85 nós tínhamos 5 mil hectares de florestas plantadas de áreas construídas em Sorocaba. Hoje nós temos 15 mil hectares de áreas construídas. Ou seja, triplicou. Casas, edifícios foram crescendo. Casas, edifícios, água, energia, uma demanda muito grande. Esse é o custo do progresso. O custo do progresso. Numa situação dessa, eu posso colocar, então, que é um problema assim não de Brasil, mas do ser humano, que é um pouco mais potencializado no Brasil, tá? E aí eu faço aqui um espelho em Sorocaba em relação à questão dessa área. Nós temos aí duas situações seriam antagonistas. Você tem a questão do transporte urbano e você tem aí a área de preservação, tá?
seriam antagonistas, mas não necessariamente precisam ser, Não, de jeito nenhum. tá? É errado Mas pensar existe dessa esse forma. pensamento. Infelizmente, falta de bom senso, tá? Aí, né, nesse caso, não seria interessante, então, a sociedade, principalmente, aí eu faço, dentro desse projeto nosso, eu trabalho muito, a base muito desse projeto nosso é a questão da universidade. A gente acredita que nós, para mudarmos o Brasil, nós temos que aumentar o protagonismo da universidade. Eu até coloco o seguinte, as pessoas falam, não, você precisa investir muito em educação, né? Para as crianças tem que, lógico, Sim. mas você não pode esquecer a universidade como é esquecida no Brasil. Tá? No Brasil não tem o protagonismo, as universidades, infelizmente, não têm o protagonismo que tem, por exemplo, num país como os Estados Unidos, que agora está tendo os problemas dele com o Trump lá, mas é uma realidade. Então não seria trazer aí as cabeças pensantes, vamos dizer assim, não, isso aqui não é antagonista. Tá? Nós temos que preservar isso aqui e também criar as soluções aqui. Nós temos que sair desse princípio que a gente tem de vamos fazer o mais fácil. E o mais fácil sempre vai ser acabar com o meio ambiente. É o que eu vejo. Não é, eu acho assim, cara, eu vejo que a universidade, ela é onde você encontra o desenvolvimento da ciência, né? É onde se desenvolve tudo. Se pensar um pouquinho tempo atrás, que nós tivemos o Covid, né, de uma forma bastante intensa, foi a universidade que resolveu o problema no Brasil. E olha que a gente tivemos que peitar, né, à época, uma estrutura governamental que era contra a política de combate à epidemia da forma como deveria ter sido feita. Vou até fazer uma Então pergunta. você vê Vou fazer uma que é complicado. Vou fazer uma Pois é. pergunta rápida para o senhor. Tá? Eu sempre faço, eu tenho, antes que a gente. Né? Você, até que ele é geógrafo, você acredita que a Terra é plana? Eu sempre Eu tô... Não tem que falar. Ele foi convidado para um podcast. Mas o jeito você Responder se a Terra é plana. Então, no fim dela tem uma cachoeira. Né? Mas vamos lá. Olha, eu até podia explicar porque que ela não é plana do ponto de vista físico. Né? Porque a Terra Sim. roda em torno de si e translada em torno do Sol. Então ela tem uma base. Essa base que ela roda em cima faz com que ela se Sim. achate e fique circular. Então já não dá para ser plana, não tem jeito de ser plana. Pronto. Isso fisicamente, né? Respondido. Agora, cara, assim, eu acho que comunicação é a coisa mais importante de uma sociedade. Comunicação. Meio de comunicação. No rádio, começamos lá, né, com bilhetinhos, jornalzinhos, depois nós aparecemos com o desenvolvimento do telégrafo, depois a gente teve o telefone, aí veio o rádio, e aí depois do rádio a televisão, e aí a gente vive um mundo hoje de telecomunicação expandido, né, em que é esse momento, que é o momento dos meios de comunicação digital bastante rápidos, né, a comunicação é muito rápida. Porém, a sociedade preparada para isso e a sociedade não preparada para isso. E a parte da sociedade não preparada para isso, ela quer levar vantagem com isso também. Ela quer achar um meio de levar vantagem com isso. E aí ela deturpa tudo. E aí ela faz com que o meio de comunicação, que era para ser uma ferramenta de educação, uma ferramenta de ensino, uma ferramenta de avanço tecnológico, não, uma ferramenta de crescimento de sociedade, se torne uma ferramenta do que a gente, em muitos casos, vê hoje, né? Uma ferramenta de atraso cultural, de atraso social, né? De formas de produzir determinadas situações inóspitas à sociedade. É a forma como eu vejo essa questão, né? De determinadas situações que são criadas, ou de informações pensamentos deturpados, né? Deturpados, porque nem mesmo uma pessoa que fala isso acredita nisso.
Porque ela A sabe gente, que isso é a impossível. gente pensa, puta, como é que É, fala? porque, É na possível. verdade, não é questão assim de ser ou não inteligente. Não tem, porque todo mundo é inteligente. A questão é o quanto que você exercita o seu potencial de desenvolver a sua capacidade de raciocínio. Porque todo mundo nasce inteligente, a não ser que você tenha nascido com alguma, né, Deficiência. deficiência, alguma dificuldade congênita. Ok? Mas no caso contrário, você vai na escola, você lê, né, você acaba treinando a sua capacidade de raciocínio e aí isso o torna capaz de absorver conhecimento. Todos têm. A questão é que a pessoa quer acreditar naquilo para que aquilo seja um meio dele ter alguma vantagem. É essa a questão. Duas últimas perguntas. A primeira, hoje, estamos aí numa situação próximos à COP30, tá? Uma discussão extremamente. E, infelizmente, nós estamos vendo alguns problemas que não poderiam estar acontecendo, tá? Recentemente. Até alguns países estão pedindo, aí, tira de lá porque os caras estão querendo nos extorquir. Queria que o senhor falasse aí da a importância da COP30 e, sabe, um pouco desses problemas aí, infelizmente, acontecem aí Da no Brasil. devastação sendo aceito? Não entendi. PL da devastação. O PL da devastação sendo Bom, aceito. primeiro na COP, assim, cara, é inexplicável. Eu, assim, como a gente não está lá e o que a gente vê é o que está sendo noticiado, torna-se até da gente criar essa linha de pensamento bastante dura de aceitar, né? Como é que pode, né, o Estado que deveria estar promovendo e facilitando, estar criando obstáculos para que o evento aconteça? Então eu entendo que, tenho quase certeza que vai haver uma intervenção, né, num nível maior, Federal, porque não pode porque acontecer. não dá para acontecer e não tem como mudar. Né? Porque eu li uma reportagem hoje que alguns países, Alemanha, Noruega, Suécia, Espanha e mais, não me lembro exatamente todos, estavam pedindo, né, da viabilidade de mudar. É impossível mudar agora. Óbvio que é impossível mudar agora. São mais 2 meses de um evento, né? Então não há como mudar, está tudo preparado. A minha universidade está com todas as pessoas selecionadas, está com tudo montado, está com as apresentações que vai fazer lá preparada, o pessoal já tem até passagem, lugar para ficar, né? E assim, não na nossa universidade, não, esse problema não foi, não tem impedimento para ir até lá. Nós aqui no estado de São Paulo, tanto como deslocamento como estadia. Mas é estudante, é professor, a gente se vira. para ser bem sincero. A gente se Né? vira. A gente leva um colchonete e dorme numa universidade lá na sala de aula. Não tem problema. A universidade de lá arruma um lugar para nós e Mas, fica. sim, mas eu entendo que essa é uma questão que tem que solucionar. A importância. É a primeira vez que nós temos um encontro desse, né, na Amazônia. Né? Em Belém, faz parte da Amazônia Legal, né? Então é a primeira vez que nós temos. Qual a importância? A importância é que é uma oportunidade, né, dos povos que estão lá, os povos nativos, os povos indígenas, de mostrar realmente tão quão preocupante é o que está acontecendo na Amazônia, com a exploração ilegal de ouro, com a exploração ilegal de madeira, né, com o avanço da atividade pecuária sobre a floresta. Sem qualquer controle. Não, na verdade não tem que ter controle, não pode Não avançar. pode. Não é que não tem que ter Tem controle. problema. Porque essa é aquela coisa assim, dá para conviver em desenvolvimento, né, com preservação? Dá, porque o Brasil tem muita terra para você fazer a sua atividade. Tem muito, mas tem 30% de disponibilidade de área, no mínimo, para você avançar com a agricultura. Agora, é óbvio que é muito mais fácil você avançar sobre a floresta. Por quê? Além de tudo, ainda você vende a madeira. Olha, né, aonde vai a ganância, né, do consumismo e do predatório, né, desse tipo de atividade. Então tem que mostrar, tem que ver que isso precisa mudar. E assim, não que os
os países lá de fora, chegar aqui, não pode mais, vocês vão parar com isso. Mas é uma forma de você criar, né, um espírito combativo, né, nos nossos governantes, na sociedade, olha, isso não pode. Cara, é assim, água não é infinita, água é finita. As pessoas precisam entender isso. Isso parece que é difícil de entender. Me dá a impressão assim que eu quero consumir hoje, porque se amanhã não estiver aqui, dane-se quem estiver aqui. E não pode pensar desse jeito. Ou pensa que é infinito, vai cair Não, da Lua, mas e aí é o cara que acha que a Terra é plana, porque aí é ciência, ela não é infinita, é ciência. Os recursos naturais que nós temos não são infinitos. São infinitos. Tanto é que você pensa por que os caras ficam fazendo foguete para ir para Marte, para a Lua, para esses asteroides. O cara tá procurando minério. O que você vê na ficção, esses filmes de ficção que a gente viu aí da vida, aí os caras explorando minério fora, com grandes estações, é o que vai acontecer. Não é muito que você viu que nós vimos lá de Volta para o Futuro, muito que a gente viu lá em Star Wars está acontecendo hoje, em termos de comunicação, em termos de condição de cirurgias médicas, etc. Acontecia lá, estamos vendo hoje. E vai acontecer. Né? Então, assim, os caras já testam teletransporte, tá? Não eu de tava pensando material que orgânico. eu tava pensando que já na Jornada das Estrelas, que eu cresci assistindo Jornada das No Estrelas. nosso tempo. Então é assim, os caras não estão gastando bilhões de dólares para fazer foguete, que às vezes ele nem sobe, ele explode na plataforma, mano, explode na hora, e o cara perde ali 200, 300 milhões de dólares ali numa tacada, que é os Elon Musk da vida, né, Mas ele ainda dá risada e vai fazer de novo. Aí vai fazer de novo, porque ele sabe que ele está procurando isso e as empresas, mas ele sabe que não é para ele também. Que vai demorar isso é coisa de 200, 300 anos. É ao mesmo tempo de desenvolvimento que nós temos aí dos androides, né, da inteligência artificial e etc e tal. Então, assim, o cara tem que ter essa consciência. Então, ela é importante para isso, ela é importante para mostrar o quanto que o Brasil avançou nos seus programas e é importante para mostrar que essa PL é uma aberração que os caras criaram, que a gente não consegue entender. Os piores ativistas da produção agrícola conseguiram se superar, porque ninguém entende. Porque o que já tinha era eles já praticamente não respeitavam. Sim. De vez em quando pegava um ou outro aí criava um burbulinho, papapá, mas eu já vi o Estado pega, toma do cara, pune o cara, depois o cara recupera, na justiça vai lá e financia de novo para fazer. É um círculo vicioso. Porque a própria lei já não era muito eficaz. Agora, a lei que votaram agora, ela não. É ruim demais. É ruim demais. É só isso, é ruim demais. É ruim demais. Já tinha havido uma flexibilização, né, do Código Florestal, agora... O Código Florestal já tinha mudado para módulos na Amazônia de exploração, que já era ruim, que não deveria mudar. Exato. Né, partilhar Daí de agora, módulos. realmente, é só uma palhaçada. Uma pergunta, a nossa chamada pergunta do milhão. A gente pensando aí. Eu vou ganhar essa. Pensando aí no futuro, uma coisa que você colocou aí bem, uma coisa que tem aí fora, né? Tipo quando a gente falou você falou do Elon Musk, o que ele está fazendo nem para ele, né? Não é. Mas ele faz. E a gente depende muito dessas pessoas que pensam assim, que não depende. Não, eu vou fazer porque hoje nós usamos muito de coisas que pessoas. Jobs, Zuckerberg, tem vários. Brasil. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar num espaço aí de 30 anos, tá? O que nós devemos fazer, ou pelo menos começar para agir de forma a chegarmos em 30 anos, sermos um país desenvolvido em que não passemos mais esses perrengues que nós estamos vendo hoje, em que nós somos aí considerados um país menor? Nossa, essa é a pergunta do milhão que é mais fácil, então eu levei 1 milhão. Então é mais fácil. Não, e para responder ela, eu vou usar 3 exemplos. Japão, Alemanha e Coreia.
As três foram derrotadas na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, os três foram derrotados nas duas guerras, né? Tanto na Primeira como na Segunda. Na Segunda Guerra Mundial. Inclusive o Japão com 2 bombas atômicas. Certo? Os três. O que eles fizeram para se tornar o que é hoje? Industrialização própria? Educação. Pegou tudo quanto é criança que estava na rua e falou: você não vai fazer, você vai estudar. Ensino superior e nós vamos qualificar. Não, mas é desde o ensino de base. Pegou todo mundo e criou um programa. Eu poderia citar outras situações, como o Plano Marshall da Inglaterra, como o da Austrália, tem outras, mas assim, o simples, o básico. Criança tem que estar na escola. Criança tem que aprender. E não é criança não tem que aprender ideologia ou outras situações. Criança tem que aprender. Tem que aprender, não interessa, tem que estar lá na escola. Não interessa se ela é preta, branca, se ela é oriental, se ela é... Não interessa a raça, não interessa a preferência sexual, não interessa a preferência religiosa, não interessa nada disso. A criança tem que estar na escola. Aprendendo. Está aprendendo. Inclusive não discutindo essas com coisas. Com currículo diversificado. O currículo não pode ter amarra, o currículo não pode ter travas. Você não pode, você tem que dar educação sexual, você tem que dar educação religiosa, você tem que dar educação econômica. A criança tem que aprender, ela não pode ter medo do mundo, porque é ela que vai criar. A educação ideológica que se coloca, ou a educação... Vou dar um exemplo da Dilma. Que a Dilma, PT, né? Mas eu coloco assim algumas coisas que ela fez muito, muito boas, e uma delas foi essa, que quando ela colocou, teve aí umas cartilhas, tiveram um plano de estudo, né, de educação sexual, que foram lançadas. A Dilma, que ela é uma pessoa assim, bem, vamos dizer assim, mais avançada, vamos dizer moderna, ela pegou e falou assim, não, mas isso não. Podemos ter, né, mas aqui não. Limites. O problema é que, às vezes, o que eu vejo no Brasil, assim, vamos colocar educação. Vamos colocar educação sexual, vamos colocar a questão religiosa para as crianças aprenderem o que é uma religião, o que é, inclusive, você respeitar a religião do outro. Isso é muito importante, tá? Sim, a universidade, ela é laica. Mas aí o que acontece? Isso que eu vejo no Brasil. O ensino público no Brasil é laico. O que mudou, aí eu lembrando do meu tempo de escola pública, eu aprendi muita matemática, eu aprendi muita história, eu aprendi a língua portuguesa, e o ensino era bom. Eu acho que hoje se discute muito questões que são importantes também, mas o ensino, tanto que os resultados do desempenho dos alunos, quando você vê um teste PISA, alguma coisa, o Brasil fica lá embaixo. Olha, nós não podemos misturar a obrigação do Estado em colocar criança na escola com o modelo de ensino. Uma coisa é você garantir que a criança esteja na escola. Por mais deficitário que esteja, e hoje é deficitária a qualidade do ensino, e aí, considerando qualquer condição, qualquer característica do tipo de ensino que é dado, mas a verdade é que ele é deficitário. E aí tem raízes, e aí fica difícil a gente discutir agora numa pergunta rápida. Uma das raízes é a formação do docente. Para ele estar lá. Aí por que a formação... Pagamento também. Por que a formação do docente ela é deficitária? Porque às vezes o docente ele não é só docente, ele é docente e barman. Ele é docente e auxiliar de caixa de não sei o quê. Então, docente é docente, professor é professor. E no nosso tempo, aí não é o seu tempo, não é o tempo de vocês, a gente chamava o professor de mestre. Sim. Tanto era assim, a admiração que a gente tinha por um professor, por saber o nível de conhecimento que ele tinha. Você quando um professor parava para conversar com o professor, se sentia o máximo. Na minha cidade, Bernardino de Campos, lá no interior, 10 mil habitantes, um professor da minha época, eu com meus 12, 13, 10, 11, 12, eu parava para conversar com ele na rua, era como se tivesse parado Deus para conversar com ele. O respeito você viu? Que se tinha pelo professor. O professor me chamou, quando o professor na sala de aula estava falando, e você ficava esperando, ele vai me chamar para perguntar alguma coisa, ele me chamava e ia embora. Puxa, aquele não me chamou.
Você ficava Hoje, feliz quando ele fazia uma pergunta, você o levantava a mão para professor responder. é mais um no universo de tantos outros profissionais pouco reconhecidos no Brasil. E eu coloco, inclusive, policial militar, médico. Meu pai foi militar e putz, era assim também uma profissão. Hoje você tem medo da polícia, eu nunca vi isso. Na sociedade tem medo da polícia. Enfim. Então, quando eu falei desses 3 países, é porque esses 3 países criaram uma política de toda criança estar na escola, de melhorar o seu currículo, de pagar bons professores e evoluir. O ensino superior, ele foi moldado para que as pessoas criassem conhecimento, fizessem ciência. Então, isso é muito tranquilo, é isso que o Brasil deveria fazer e tem condição de fazer. O problema é que o Brasil é um país extremamente politizado. E aí fica essa discussão que universidades são de esquerda, universidades são de direita, que o evangélico ele é pior que o católico é pior que o evangélico, que quem é de Umbanda é não sei o quê. Fica uma discussão que ela acaba tomando conta e mascarando todo esse monte de problema, e esse monte de problema cria esse atraso que a gente tem no país. Um país atrasado. A gente não é um país subdesenvolvido em desenvolvimento, a gente é um país atrasado. Culturalmente. Concordo. Tá? Porque economicamente a gente é forte. Você vê, trabalho, nós somos o menor índice. Esse índice de ocupação, ele é medido desde 1980. Esse que saiu esses dias aí também, não sei se você viu. É o menor índice desde quando se começou a medir. Então você pega hoje o Brasil, tem 220 milhões de habitantes em 2025 e está com 5%. E é o menor índice encontrado quando começou em 1980, que a população era de 150 milhões de habitantes. Olha só! Então, economicamente a gente é forte, a gente tem agricultura forte, a gente tem indústria forte, a gente tem comércio forte, a gente tem recursos fortes, recursos naturais, recursos florestais, minerais, recursos cara, você paga o preço do maldito do peixe mais caro que o preço de picanha. Nós temos 8 mil quilômetros de litoral. Como é que nós estamos pagando mais caro o peixe que Portugal, que é uma tripinha do tamanho de Vitória? E você vai lá, você entra num restaurante, o peixe está dentro de uma caixa com água. Você, eu quero comer esse aí, ó. E onde que esses caras conseguem pescar e ficar mais barato? Lá do que nós temos 8 mil quilômetros e eles têm o quê? 500 metros de praia? Poxa, não pode. Então tem coisas que precisam ser ajustadas, precisam ser ajeitadas, mas bom senso é muito complicado aqui nesse país, né? E eu ia falar de um 4º país, que é a China, que foi, assim, ela teve um outro modelo, né, de desenvolvimento. A China, que também teve uma guerra muito forte com a Coreia, né, ali nos anos 50, e depois que ela saiu da guerra, parará, o que ela fez? Ela mandou todo mundo lá para os Estados Unidos, que eu acho que essa é a maior bronca do Trump com os chineses, que eles foram tudo para lá e aprenderam tudo e depois voltaram. E aí desenvolveram por conta própria. Você se lembra que vamos colocar aí 20 anos atrás, qualquer coisa que aparecia da China, você virava... Era Xing Ling. Xing Ling, isso aí não dura nada. Os caras pegaram as indústrias e foram tudo produzir na China. E aí você compra Nike, televisor, roupa, você pega a etiqueta e Taiwan. E o Xing Ling manda hoje naves para a Lua. Entendeu? Então, assim, o que eles fizeram? Eles investiram em ensino. Mandaram os caras bancar. E assim, eu não gosto de... Eu tenho minhas convicções políticas, mas numa discussão dessa, eu não gosto que as minhas convicções políticas atrapalhem a minha linha de raciocínio. Mas o Brasil de hoje, em termos de ensino, voltaram todas as políticas de incentivo de ensino superior. Mobilidade do aluno para ir para fora, bolsas de mestrado, doutorado. Nós fizemos uma época anterior a essa que acabou tudo. Uhum. E isso é muito ruim. Sim. Então é a se pensar. Agora, com essa cabeça que foi esse período, é muito difícil. Pensar em terraplanismo, então você não precisa investir mesmo em tecnologia. Por quê? Mas você vai viver num mundo quadradinho. É como você criar gado. Você cerca ali, você vai viver. Eu também, assim, né? A gente fala assim eu não gosto de criar, assim, celeumas em relação a pensamento Eu não gosto de criar, porque como eu sou professor, eu tenho uma... quando a hora que eu entrei aqui, esse cara é comunista, daqui a pouco ele vai começar a comer nós aqui.
Eu sou professor, o que eu quero é pegar uma criança ou um aluno, independente do que ele tenha na casa dele, mostrar o que é bom, sabe? O bom dentro do conceito de desenvolvimento e técnico. Se ele vai ser, depois, na sociedade, um cara conservador ou um cara liberal, um conservador ou um democrata, né, no sentido amplo, é problema dele e ele tem esse direito. Mas que ele seja um conservador voltado com o que é bom, não um conservador que fica pregando como eu coisa. falei, eu tenho assim, né, também esse pensamento. Quando a gente fala dos Estados Unidos, eu respeito muito o povo americano. Eu acho que ele é um povo lutador, ele é um povo que chegou na base de trabalho e luta. Mas, infelizmente, criou aí, elegeu o Trump. Que é um pensamento um tanto assim, ele pode ter até as ideias dele, algumas coisas assim, pode ter até alguma base. Mas quando o cara chega e fala assim, olha, que não foi nem ele, foi o Vance, que é o vice-presidente, nós temos, o grande problema dos Estados Unidos é as universidades, e os professores são nossos inimigos. Falei, puta. Mas isso nós passamos aqui na sim, anterior, sim. foi bem parecido. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Né? Bom, não foi pior porque o nosso Congresso, na época, não era o Congresso que é hoje. Se na época do governo anterior fosse o mesmo Congresso que nós tínhamos hoje, nós estaríamos tudo que os Estados Unidos estão fazendo. Porque essa é a ideia dos caras. Isso é um pensamento enraizado de que a universidade ela atrapalha e não contribui. Por quê? Eles acham. Porque, na verdade, é a universidade pública, né? Se bem que nos Estados Unidos elas nem são. É que assim, o modelo é diferente. As nossas, em São Paulo, especialmente, as estaduais, elas recebem dinheiro dos impostos. Nos Estados Unidos, elas recebem incentivos fiscais. Elas não recebem dinheiro injetado diretamente, entendeu? Elas recebem incentivos. E numa economia, né, de trilhões de dólares, um incentivo de 2% é bilhões de dólares, é isso. Inclusive isso é uma lenda urbana, para a gente analisar, que o pessoal pensa que nos Estados Unidos o investimento em universidades é privado, não é não? Não é totalmente. Não. Tem como aqui. Tem, mas assim, 80% do que o MIT recebe é governo, porque lá eles pelo menos tinham esse pensamento. Investimento em universidade é investimento em tecnologia é dinheiro. Não, mas tem ainda. É que hoje... Hoje tem esses problemas. Por quê? Porque o pessoal, na verdade, não é contra a instituição. Porque se na instituição tivesse só professores que concordassem ideologicamente com eles... Aí seria bacana. Seria bacana. A questão hoje, o problema é esse, é ideologizar uma coisa para a situação que é de ensino, de pesquisa. Não pode. O professor, na minha universidade, eu tenho um professor que é de esquerda e professor de direita. E ele não é meu inimigo. Ele tem o direito de defender dele. Nós só não podemos concordar que eu tenho que aceitar ou ele me aceitar. Mas a gente convive harmoniosamente numa boa, tranquilamente. É assim a democracia. Esses caras não aceitam. Se você não concordar, você não serve para estar onde está. Por isso, como ele não consegue tirar o agente pensador, porque para formar pessoas como eu, doutor, pós-doutor, livre docente, vai anos de trabalho. E esses caras não querem ter esse trabalho. Entendeu? Eles querem pôr pessoas lá que pensem como ele, interessa o que vai fazer. Então ele vai na instituição, porque aí ele tem o poderio econômico. Então ele consegue abafar a instituição. Bom, mais alguma coisa que o senhor queira falar? Se você não perguntar, eu sou muito reservado. Mas tem alguma ideia? Estou tímido. Dá uma mensagem. Então vamos aproveitar a oportunidade, convidá-los a conhecer a universidade, a Unesp, né? Aproveitar para falar para a comunidade de Sorocaba que a Unesp hoje ela tem um programa bacana para os alunos do ensino médio, né, de permanência estudantil. Então tem muito aluno do ensino médio que não vai fazer os nossos vestibular porque ele acha que não consegue se manter lá. Nós, para você ter ideia, ainda socialmente temos aquela ideia de muitos pais que acham que a obrigação dele com o filho era no terceiro colegial, que nem, né? O ensino, acabou o terceiro, agora você vai estudar à noite e trabalhar. Então, às vezes, muitos meninos com potencial
para avançar, né, tecnicamente, tirar um diploma de nível superior, curso superior, Produzir muito. produzir muito, eles são obrigados praticamente, e é uma questão econômica, a família olha aquilo ali como oportunidade de aumentar, né, ganho salarial dentro de casa, e assim, nós temos programas lá para esses alunos que, né, compensa financeiramente para ele estar na universidade, são bolsas para ele estudar. Né? Hoje nós temos programas com quase. Hoje nós atendemos quase 50% dos nossos alunos da rede pública, então 50% de vagas, de 50% nós atendemos com bolsas. Hoje tem bolsas lá que chegam a R$ 1.200, R$ 1.300. E ajuda muito. R$ 1.200, R$ 1.300 é quase salário mínimo. É. Não é que eu estou falando. Não, mas ajuda muito. Se o menino for É o trabalhar diferencial hoje para ele aí, trabalhar ou poder ele está estudar. indo do ensino médio, ele vai ser o quê? Office boy, Exatamente. assistente de caixa, e vai ganhar o quê? E não está aprimorando nada. Então, E vai ganhar isso por muito tempo, porque ele não vai crescer. porque aí ele vai estudar à noite, aí o que ele ganha ali ele vai pagar na escola, praticamente ele vai empatar. Nosso ensino é gratuito, é de qualidade, oferece mobilidade internacional, mobilidade interna, corpo docente só doutor. Então, nosso corpo docente, o mínimo de qualificação é doutor. Então, eu acho assim, a mensagem que eu queria dar é que o garoto tem que procurar mesmo curso superior. E eu falo pela Unesp, eu falo pela FATEC, eu falo pela UFSCar, eu falo até pelas universidades privadas boas em Sorocaba que nós temos, universidades particulares, que a Facens é uma excelente universidade. Investe muito. E tem investimento em bolsas para os alunos que não têm condição de fazer um bom estudo. Então, a Uniso, né, que temos professores parceiros lá, é uma boa universidade, tem programa. Então, o aluno do ensino médio, eu entendo, né, é difícil, o ensino particular, o aluno já está no ensino particular porque a família tem uma condição melhor. Né? Mas ele está no ensino público, procure a universidade. O Brasil só vai resolver dessa forma, não tem outra forma. É melhorar a qualificação profissional, é ter diploma. Tem que ter diploma, tem que ter curso superior, porque é ali que ele se qualifica. Essa onda do TikToker vai passar. O meu filho tem 12 anos. Eu perguntei para ele, e aí, filho, o que você quer ser? O jogador de futebol ou TikToker? Eu falei, filho, vai chegar uma hora que você vai entender que não vai ser nenhuma dessas, mas tem 12 anos. Agora o menino sai 17 anos, não tem. Isso é onda, vai passar. Daqui a pouco vem outro avanço tecnológico, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem outro. Né? Pessoas que ganham fortunas com isso daqui, que a gente vê, influencers, essas coisas, são pingos fora da curva. Achou um nicho e fez, mas daqui a pouco isso exaure e pronto. O que ele ganhou. E é 1 em 1 milhão. Se souber ganhar e guardar, vai beleza, mas também. Mas é 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. Então é isso que eu gostaria de deixar de mensagem, que os alunos invistam no seu conhecimento. Conhecimento é a base de tudo. Estivemos aqui com o professor Roberto Wagner Lourenço, docente aí da Unesp, uma das universidades referências não só no estado de São Paulo, mas do Brasil, da América Latina, tá? Inclusive já foi corrigido lá, com um potencial e com grande produção científica. Conheço aí, tem alguns amigos aí, principalmente nas áreas médicas aí, em Botucatu, né, que produzem bastante. Ciências médicas, farmacêuticas, veterinárias, odonto, biológicas, meio ambiente. Então tivemos esse prazer. Desculpa, é importante falar nisso, né? Pode falar. De áreas que são importantes. Mas a gente não pode esquecer, é importante o aluno formado em pedagogia, é importante o aluno formado em português. Eu confesso aqui para você que eu recebo alunos hoje, vindo da escola, só que a gente tem que fazer pré-cursinho de português. Sim. Infelizmente, Sim. é uma realidade. Então, você se comunicar, né, não é só o conhecimento técnico, se comunicar é extremamente importante. Né? E assim, então, áreas de formação das licenciaturas são tão importantes. Na realidade, a gente tem que colocar o seguinte: ninguém vai ser bom médico se não tiver um bom professor no ensino básico. Exatamente. Por isso que naquele tempo o professor era respeitado. Quando você tira essa possibilidade, tem que pensar muito isso aí. Você sabe que
houve uma alteração, e isso em São Paulo, que eu mais acompanhei, né, nos currículos de formação do ensino fundamental 1 e 2, em que acabaram com alguns conteúdos de conhecimento, principalmente na área de português, na área de história, na área de geografia. Isso é assim, eu costumo dizer que um povo que não conhece a sua história, ele não avança. Ele não consegue corrigir os seus erros. Você não sabe o que você errou no passado, como é que você vai corrigir o futuro? A história é isso. Geografia é isso, é mostrar o que você fez de errado sobre determinadas situações para você não fazer no futuro. E, infelizmente, nós somos deturpados sobre essa questão. Achar que isso é desnecessário. Tem pessoas que acham que sociologia e filosofia não faz parte do ensino. Então, os gregos, que são os maiores pensadores do mundo, estão tudo errado. E são eles que criaram matemática, foram eles que criaram ciências médicas, foram os gregos. E isso, 200, 150 anos antes de Cristo. Eu vou falar, fazendo infelizmente, nós uma estamos comparação. no Quando ensino. você vai no ensino médio, ensino fundamental americano, se você vai numa cidade pequena, a grade do curso de história, eles têm história até da cidade. Eles dão um valor muito grande para a sua história. Pois é, por isso que a nacionalidade lá é tão enraizada. O patriotismo é diferente. O patriotismo é diferente. O patriotismo lá, errado ou certo, porque lá os caras são até extremistas, é por prazer, por mesmo Gostar do seu país. O patriotismo nosso aqui, ele é de oportunismo. Sim. Infelizmente. Porque torcem contra o país quando não é de acordo com a sua ideologia política, né, a sua polarização. Então, assim, eu até essa oportunidade para falar, a gente precisa valorizar. Essas áreas são extremamente importantes e fundamentais para a formação de qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Muito obrigado. Esperamos ter aí novamente, em outras oportunidades, a participação do professor. E até de outros professores. A ideia nossa é trazer muito dos professores, professores universitários para dar o seu conhecimento, dar as suas experiências. Muito obrigado.